Vamos colocar de pé, irmãos, por favor. Vamos fazer uma oração. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Logo após essa oração, a nossa irmã Silvana vai estar louvando o Senhor com o hino da harpa. Amém? Quantos precisam de oração? Em minha casa, orando uns pelos outros. E os irmãos também que estão em casa, vamos interceder pelos nossos irmãos e a todos que estão assistindo e vão assistir essa live. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor nesta manhã. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, como diz o salmista, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agora nós queremos interceder a favor dos nossos irmãos que estão presentes na tua casa, os nossos irmãos que estão assistindo essa live e os que vão assistir depois, Pai. Abençoa, alcança a todos com a tua graça, com a tua misericórdia, supre as necessidades de cada um, Senhor. Tu conheces a história de cada um. Nós entoaremos um cântico ao Senhor nesta manhã. Venha receber o nosso louvor, Senhor. Que nesta manhã o Senhor venha restaurar nossas forças espirituais, nossas forças físicas, para te adorar em todo tempo, em todo instante, como temos aprendido durante esse trimestre, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, ser conosco, nós te pedimos e te agradecemos no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém. Nossa irmã Silvana, por favor, estará louvando o seu hino da harpa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, o hino 107. Não me deixem só, por favor. Vamos louvar o Senhor juntos, amém? O hino é conhecido, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme na
nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe nossa irmã Silvana. Amados, vamos colocar de pé mais uma vez, por favor. Vamos fazer a leitura da nossa lição. Hoje nós estamos na penúltima lição desse trimestre, lição 12, 20 de setembro de 2020. Para quem não tem a revista, irmãos, nós vamos estar lendo no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 4, verso 8, depois o versículo 21 e 22. O livro de Daniel, no seu capítulo 6, o versículo 4, depois você salta aí para o verso 8, depois para o 21 e 22. O tema da nossa lição hoje é: o fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Eu vou estar lendo, os irmãos apenas acompanham. Texto áureo diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, versículo 17. A verdade aplicada: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau. Nós temos 3 objetivos da lição que vamos aprender hoje. Primeiro é explicar que o Senhor fecha a boca dos leões. Segundo, mostrar a importância de termos uma vida de oração. E o terceiro, ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Amém? Aí nós vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 4, verso 8, verso 21, verso 22. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Hoje nós vamos fazer mais uma oração, e hoje quem vai estar dando a nossa aula é o nosso irmão Alex, professor Alex, superintendente. Hoje vai estar nos ensinando, e nós vamos estar aqui aprendendo juntamente com o nosso irmão. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração, e logo após, o nosso professor vai estar assumindo a classe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, agradecendo o Senhor por tudo. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar o teu servo, que durante esses dias tem preparado essa lição. Que nós, como aqueles que estão aprendendo, sentados, que possamos absorver a tua palavra, e que possamos, Senhor, pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido durante esse trimestre. Senhor, nos ajuda nesta manhã a estar atento à tua palavra. Abençoa nossos irmãos que estão em casa também. Nós queremos te pedir, Senhor, cerca-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Dá-nos uma manhã abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso irmão Alex. Pai, Senhor, irmãos, vamos ter mais uma aula abençoada hoje, né? Eu creio. O professor seria o Paulinho, né? Mas por força maior,
ele não pôde estar aqui, e aí ficou para nós, né? Hoje o irmão vai ter uma aula um pouco diferente, porque eu não sou professor, né? Temos professores excelentes aqui, mas eu cuido mais da parte administrativa, então nós temos aí uma certa dificuldade de estar ensinando, mas é a palavra do Senhor. Então os irmãos tenham calma e paciência aí, para nós juntos aprender. Irmãos, esse trimestre tem sido muito abençoado, estamos chegando já no final dele, né? Só tem essa aula e mais uma aula. É interessante falar um pouco até do contexto do trimestre, que é transformando as crises, né? Os problemas, dificuldade em vitória e bênção. Os irmãos que acompanharam as aulas do trimestre perceberam que os nossos irmãos, que a Bíblia registrou, alguns personagens, eles alcançaram vitória, alcançaram bênção, mas podemos observar que foi de forma condicional, meio condicional. Eles venceram mediante a oração, alguns, outro mediante o jejum, mediante a fé, mediante a confiança no Senhor. E aí, irmão, precisamos destacar muito bem isso, porque todos nós queremos bênção e vitória, né? Quem não quer? Quem não quer viver muito na terra? Todos nós queremos viver muito na terra, né? Mas não podemos esquecer que há uma promessa, né? Honrar o teu pai e a tua mãe. Ou seja, algumas promessas na Bíblia, irmão, elas são condicional. Ela depende de mim e de você. Porque muitas vezes queremos bênção e vitória, mas não fazemos nada. E às vezes é preciso a gente ter alguma atitude, mediante a oração, mediante a fé. E a lição de hoje também tem uma atitude muito interessante, que é a atitude de Daniel. É muito interessante, nós vamos ver daqui a pouco. E é preciso, irmãos, nós ter algumas atitudes. Quando eu falo isso, não estou falando da salvação. A salvação, ela não é condicional. Ela foi lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Mas bênção e vitória, muitas das vezes, depende de nós. Amém, irmãos? Acho que esse é o tema central da nossa revista do trimestre. A lição de hoje, né? Eu já peço para os irmãos que não assistiu a aula passada, assista, né? Porque a Damares trouxe um pano de fundo muito bom. E para entender essa aula, é muito importante que os irmãos assistam. Quem participou vai estar muito localizado, né? E quem não assistiu, assista aí, porque ela está gravada. Então os irmãos assistam a aula passada, porque a Damares trouxe um pano de fundo aí muito abençoado. Inclusive, irmãos, o tópico 1 e 2, basicamente o tópico 1 fala do capítulo 1 de Daniel. O tópico 2 fala do capítulo 2. O capítulo 3, não sei se os irmãos perceberam, não fala do nome de Daniel no capítulo 3. Então é 1 e 2, o tópico hoje. E aí, o nosso tópico 3 vai para o capítulo 6. Eu vou trabalhar mais o capítulo 6, porque senão vai ficar muito parecido com a aula passada, porque a Damares falou muito bem do capítulo 1 e do capítulo 2. Não que ela entrou na minha aula, tá? Mas a proposta da revista é assim mesmo. Ela trouxe isso mesmo para enfatizar e para acabar focando. Eu vou entrar, sim, no capítulo 1, algumas vezes, mas se os irmãos querem entender mais profundamente, assista a última aula, né? Que a última aula foi muito abençoada, trouxe muitas informações abençoadas. Para iniciar a aula, né, irmãos, eu quero fazer uma pergunta, e os irmãos não precisam responder. É possível permanecer fiel em uma sociedade corrupta, irmãos? Será que é possível permanecer? É importante destacar, permanecer. Porque eu posso ser hoje e não ser amanhã. E o difícil é permanecer. Será que é possível permanecer fiel em uma sociedade corrupta? Eu acho que esse tema é muito atual. Acho que foi muito bem o escritor da nossa lição. Eu achei muito interessante o tema, o fiel experimenta, né, o livramento do Senhor. Eu acho que é um tema muito atual, irmãos. Tudo que temos vivido e visto, falar da fidelidade, que basicamente, até o capítulo 6, é tratado mais da identidade de Daniel, mais a personalidade de Daniel, e aí do capítulo 7 em seguida, fala mais sobre as revelações. Mas é muito interessante esse tema, porque vivemos em tempos difíceis,
E quem sabe, né, a cada 4 anos, surge um fio de esperança que alguém vai ser fiel. Mas passa-se 4 anos e aí logo vem, né, um pouco de decepção. E quando se fala de 8 anos, aí a decepção é muito maior, né? Mas será possível permanecer fiel em meio à corrupção? Nós vamos ver aqui a aula e depois a gente responde, né, irmãos? Vamos ler. Eu falei, eu sou professor, então com muita calma, muita tranquilidade, Bíblia aberta, vamos acompanhando aí, nós vamos lendo, tá, irmãos? E vamos aprender a palavra do Senhor junto. A nossa lição está baseada basicamente no livro de Daniel, então deixe sua Bíblia aberta aí, no livro de Daniel, capítulo 1, tá? Como eu falei, não vou ficar muito no capítulo 1, porque foi muito bem explicado na aula passada. Eu já vou ler aqui alguns versículos. Vou ler o versículo 3 até o 4. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciências, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Só até aqui só, e aos poucos vamos lendo alguns versículos. É interessante aqui que nós vamos entender, que eu falei, é muito importante ter visto a aula passada, né? Porque aí você consegue entender porque eles foram levados ao cativo. E percebe que há uma seleção, né? Na primeira leva há uma seleção. E foi levado os jovens, que alguns falam que é a idade da adolescência e da juventude, né? Entre 13 a 16, 17 anos. E esses jovens eram da linhagem nobre. Eles eram sábios, entendidos, né? Tinha conhecimento. Eles passaram ali 3 anos, mas mais para aprender mais o idioma, mais a forma de se comportar diante do novo reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Mas, irmãos, é interessante que Nabucodonosor, ele é alguém assim, um líder, um monarca extraordinário, irmãos. Ele tem uma estratégia, uma estratégia muito eficaz, a ponto de vista dele, né, claro. Ele pega os jovens, ou seja, ele pega a força, e esses jovens são sábios e entendidos. Para destruir um povo, para destruir uma nação, para destruir um povo, não precisa ter força, não precisa ter armas. Mas quando você tira desse povo a força dele, que é a juventude, e quando você tira desse povo as cabeças pensantes, esse povo se torna vulnerável. Ele se torna fácil presa para ser tragada. E ele faz isso. Ele tira os jovens, a força de Judá. Ele tira os sábios entendidos, que esses jovens eram, aqueles que pensavam que eram pessoas que poderiam arquitetar um plano contra ele. Ele deixa o povo vulnerável. Então ele tem uma excelente estratégia. Ele tem uma excelente estratégia para deixar o povo fraco. E ele faz essa seleção trazendo os jovens esses sábios. Irmãos, eu quero destacar alguns pontos que Daniel, aqui fica claro que ele já é jovem, quando ele é levado à Babilônia. Daniel já tem uma estrutura juntamente com seus amigos. Ele já tem algum conhecimento da palavra do Senhor. Porque os judeus, eles ensinam muito bem, leva muito a sério o ensino do Pentateuco, da palavra do Senhor, às crianças. Alguns falam que é entre os 6 a 7 anos. Outros já falam que quando a criança começa a falar, já é passada a eles. Isso é uma obrigação dos pais. Vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu me achar aqui, tá? Capítulo 6, verso 4 ao 7.
capítulo 6, do 4 ao 7, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitado e levantando-te. Até aqui só. Os irmãos percebem que os pais ensinavam os filhos, quando estavam em casa, até mesmo caminhando, em todo o tempo. Então, as crianças já começavam a aprender a palavra do Senhor. Irmãos, isso é um bom exemplo para nós, né? É um bom exemplo para nós. Que possamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, né, a palavra do Senhor. E aqui eu entendo que quando Daniel ele é levado à Babilônia, cativeiro, ele já tem uma base, ele já conhece os mandamentos do Senhor. Isso fica muito claro no decorrer da história. Eu entendo que Daniel era fiel em Judá. Daniel já era fiel ao Senhor. A fidelidade, irmãos, ela não pode depender da circunstância. E aqui eu quero destacar alguns pontos. A minha fidelidade, ela não pode depender de terceiros. Eu não posso ser fiel porque o meu irmão é fiel. Isso pode ajudar, eu posso pegar alguns exemplos, mas a minha fidelidade, ela tem que ser primazia, primeiramente, está baseada em Deus e na sua palavra. A minha fidelidade, ela tem que ser ligada primeiramente em Deus. A minha força motriz, o que me movimenta, o que faz eu ser fiel, tem que ser Deus, tem que ser o Senhor. E é muito importante, irmãos, a gente marcar isso, né? Porque isso é muito importante. A gente vamos ver no decorrer dessa aula qual é importante. A minha fidelidade não está ligada em terceiros. Eu não posso ser fiel por causa da circunstância. Eu não posso ser fiel porque os meus líderes são fiéis. Porque se eu for fiel, a minha fidelidade for ligada em terceiros, eu vou correr um sério risco de algum momento me tornar infiel. Porque hoje, um homem que é bom caráter, ele pode ser mau caráter amanhã. E se a minha fidelidade está ligada em alguém que é bom caráter, quando aquele alguém for mau caráter, pode ser que eu siga ele. Mas quando a minha fidelidade, ela é ligada a Deus, que é fiel, e que é imutável, e que Deus não tem caráter, né? Deixa bem claro aqui, Deus não tem caráter porque Deus não muda, e quem tem caráter muda. A personalidade de Deus é fiel, e não pode ser mudada. Ainda que eu sou infiel, Ele permanece fiel. E eu sendo fiel a Deus e a sua palavra, outras áreas da minha vida vai ser consequência da minha fidelidade. Se eu sou fiel ao Senhor, outras áreas da minha vida eu vou ser fiel. Se eu sou fiel a Deus, eu serei fiel à minha esposa, porque a palavra do Senhor mostra que eu devo ser fiel a ela. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos meus pais. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao ministério. Se eu sou fiel a Deus, eu sou um bom funcionário. Eu sou fiel à empresa onde eu trabalho, porque eu sigo a palavra de Deus. Ou seja, as outras áreas da minha vida é consequência da minha fidelidade para com Deus. Amém? Até aqui, irmãos? Precisamos ser fiel a Deus. Não estou falando para os irmãos não ser fiéis às hierarquias, mas a minha fidelidade, que me move a ser fiel, é Deus. As outras áreas são consequência. E podemos ver isso, irmãos, na vida de Daniel. Daniel é fiel lá em Judá. E quando ele é levado ao cativo, ele continua fiel. E ele é fiel em todas as áreas da vida dele. E podemos perceber isso. Ele é fiel em todas as áreas. Eu vou ler aqui alguns versículos, para a gente se localizar também. Continua aqui em Daniel. O capítulo 1
Vamos se manter, de Daniel, tá? Aí vamos ler do verso 10 até o 14. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele vós rostos mais tristes do que os teus, do que dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes e comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram a porção do manjar do rei. E conforme vires e te ages com os teus servos. E ele veio nisso e o experimentou 10 dias. Irmãos, Daniel, ele é escravo, e ele propõe ao chefe, e o chefe arrisca a sua própria cabeça. Para alguém arriscar a cabeça por alguém, esse alguém, ele tem que ser diferente, ele tem que ser fiel. Ou seja, Daniel era fiel ao seu chefe, ao seu eunuco. Por isso que ele dá ouvido. Eu estou pulando alguns versículos para nós ganhar tempo. Daniel propõe no seu coração a não se contaminar. Daniel era fiel, irmãos. Ele se propõe a não comer os manjares do rei. Mas isso teria um problema, porque ele precisava comer. Mas ele fala com o chefe dos eunucos, e mesmo arriscando a cabeça, o pescoço de morrer, ele aceita a proposta de Daniel. Porque Daniel, irmão, era um servo fiel. A fidelidade é algo que não é tangível, mas quando é provada, aí ela vem. Daniel era fiel, irmãos, fiel ao Senhor. E a gente aprende várias lições aqui. Daniel, ele propõe no seu coração a não se contaminar com manjares do rei, como já havia falado. Ele tinha esse ensinamento, porque ele aprendeu lá em Judá. E Damares colocou muito bem a questão da comida, por isso que aqui foi muito bem a aula dela. Não preciso entrar aqui a fundo. Os irmãos assistam a aula domingo passado. Da questão do alimento. Ele propõe no seu coração a não se contaminar, mesmo correndo risco, irmãos. E é interessante que Daniel, ele poderia ter comido o manjar. Ele poderia falar: não, estou chegando agora, eu vou comer, depois eu vejo, né, o que eu faço, eu tento pensar. Engane-se, né? Quem pensa assim. Quem é fiel tem que ser fiel em todo momento. Então ele não pensa duas vezes. Ele já não aceita, e ele propõe no seu coração a não se contaminar. E aí ele propõe ao seu chefe, que arrisca o seu pescoço e faz uma experimentação com Daniel. Daniel era fiel, irmãos. Eu vou destacar bem isso, que ele era um servo fiel. Precisamos ser fiel, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser fiel na empresa que trabalhamos, quando o chefe está vendo. Mas precisamos ser fiel quando o chefe não está vendo. Lembre-se, a minha fidelidade não depende de terceiros. Eu não faço o meu trabalho porque o meu chefe está me obrigando a fazer, ou porque está de olho em mim. Eu sou fiel na empresa porque eu sou fiel à palavra do Senhor. Então isso é muito importante. E Daniel, ele é um servo fiel, e por isso o chefe dos eunucos acaba arriscando o seu pescoço por Daniel. É interessante agora, irmão, vamos para o capítulo 6 já, né? Pulei aqui algumas partes, né? Não fiquei no tópico que os irmãos estão percebendo, né? Para ganhar tempo, né? No capítulo 6 agora, irmãos, só para nós se localizar, né? No capítulo 6, onde está a nossa história de hoje, de Daniel. Parece que, quando começamos a ler a palavra do Senhor, a gente acha que as coisas acontecem muito em seguida, né? Mas no capítulo 6, Daniel já não é mais um jovenzinho, né? Daniel já é um senhor, já com seus 90 anos. E aqui já tem passado o reinado de Nabucodonosor. Já é um novo reinado, né?
já é o reinado de Dario. Já é uma nova forma de reinado. Porque o reinado de Nabucodonosor, ele termina e Dario assume com algumas diferenças, porque agora ele segue o Medo-Persa. Tem algumas diferenças, ou muitas diferenças. Eu vou até destacar uma delas. O reinado de Nabucodonosor estava acima de tudo e de todos. E é interessante que o reinado de Dario, a lei está acima do rei, né? Nós vamos ver isso. A lei está acima do rei. E Nabucodonosor não. Nabucodonosor, ele estava acima, né, de tudo. E aí a gente conhece muito bem o final da história de Nabucodonosor. Irmãos, passa-se o tempo, né? Passa-se o reino, passa-se o reinado. E Daniel, irmãos, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Porque a fidelidade dele não estava ligada a nada, simplesmente ao Senhor, simplesmente a Deus. Independente do tempo, da idade, eu preciso e posso ser um jovem fiel. Eu preciso e posso ser um adulto fiel. Eu posso e preciso ser um idoso fiel. E aí eu volto naquela questão, precisamos permanecer fiel. Daniel permanece fiel, independente. E é interessante que em todos os reinos, ele é destacado. Ele se destaca em todos os reinos. Em Nabucodonosor, a gente sabe que ele é destacado. Ele foi destacado lá no reinado de Nabucodonosor. No outro reinado, capítulo 5, parece que o rei não lembra muito dele, mas a rainha faz lembrar dele. E aí volta a questão da fidelidade dele. Eu não vou entrar aqui no assunto do sonho que o rei Nabucodonosor teve, mas a gente sabe que teve um decreto ali, e que todos os sábios precisavam morrer, né? Deveria morrer. E é interessante, irmãos, que Daniel também fazia parte dos sábios, ele deveria morrer também. E aí, mais uma vez, quem tinha a ordem para matar Daniel, seria o senhor de Daniel, hierarquicamente, o chefe de Daniel, vai conversar com ele, que era Arioque, né? A Damares falou muito bem sobre isso. E ele vai conversar com Daniel, irmão. Então percebe-se que Daniel é um servo fiel. Alguém que vai matar ele, que é uma ordenança do rei, vai lá, conversa com Daniel, dá ouvido a Daniel. Daniel pede calma, Daniel vai orar ao Senhor, depois fala com ele, ele leva Daniel até o rei Nabucodonosor. Você vê a fidelidade. O que faz a fidelidade, né, irmãos? Como é bom ser fiel ao Senhor. Quem é fiel a Deus, aonde ele chega, ele é bem recebido. Porque então vereis a diferença, irmão, do que serve para quem não serve o Senhor. E as pessoas precisam ver a diferença. Como é bom você ouvir do seu patrão, do seu chefe, falar assim: ó, eu vou contar isso para você, porque eu sei que você não vai espalhar para ninguém, você vai entender isso, porque você é fiel. Como é bom ser reconhecido pela fidelidade. Nem sempre a fidelidade te dá aplausos, né? Vamos ver isso mais à frente. Mas estamos aqui no capítulo 6, em um novo reinado do Medo-Persa, de Dario. Daniel com seus 90 anos, senhor, mas continua fiel. Vamos ler capítulo 6, o verso do verso 1 até o 3, para a gente se localizar. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Aqui estamos em um novo formato de reino, né, de Dario. E Dario, ele, muito sábio, ele pega 120 homens, como se fosse, tem outras traduções, né, que fala até sobre governadores, para colocar em cada província, para melhor administrar, e 3 como se fosse príncipe, como se fosse um supervisor.
para supervisionar esse trabalho, claro, com medo de que pudesse acontecer alguma coisa com o seu reinado. É interessante aqui, irmãos, que, claro, que Dario, ele selecionou esses homens. Ele teve todo o cuidado para escolher esses homens. Porque fica claro aqui no texto que esses homens defenderiam ele, tomariam cuidado para que ele não sofresse nenhum mal ou não viesse a perder o seu reinado. Então, eram pessoas de confiança, né? Eram pessoas que ele acreditavam, que ele confiavam. Pessoas para fiscalizar. Irmãos, como é duro você confiar numa pessoa, acreditar nela, e essa pessoa ser o seu pior inimigo, né? E isso, irmão, fica muito claro, muito atual esse assunto, né? Hoje, o presidente, ele faz muito bem isso, né? Quando ele assume, ele escolhe os seus ministros. E ele toma todo o cuidado para que não venha perder a presidência. Porque sabe que o poder está muito ligado em sua administração. Dario não faz diferente, ele faz isso. Mas o que chama a atenção, irmãos, no total, 120 mais 3, é 123 homens. Irmão, só um fiel. Só um fiel, irmãos. E aí eu volto à pergunta. É possível, irmãos? É possível permanecer fiel em meio a uma sociedade corrupta? Será que é possível? Só um fiel, irmãos. E aí a gente percebe que Dario, ele começa a perceber isso também. Por quê? Porque ele começa a pensar em deixar só Daniel. Ou seja, alguém que eu confie. Esse eu posso confiar. E a gente vê porque Daniel, ele se diferencia, porque ele tem um espírito de excelência, né? E às vezes pode perceber assim, nossa, ele tem superpoderes. Irmão, ele tem um espírito de excelência, e não é por isso que ele é fiel. Mas ele é fiel, e por isso tem o espírito de excelência. Precisamos entender isso. Eu sou, porque sou fiel. Eu não preciso ter para ser fiel. Eu sou fiel, volto a esse ponto. Porque a minha fidelidade, o que me move a ser fiel, o meu Deus é fiel. Então isso é o princípio de Daniel. É uma das características da vida de Daniel, é a fidelidade. E ele é fiel, independente da idade, da circunstância, ele continua fiel. Vamos ler aqui mais um versículo, eu vou pular alguns versículos. Vamos ler aqui o versículo 4, e aí pode ser até o 6. Os irmãos podem ler, por favor? Quem encontrar, lê, por favor. O versículo 4 até o 6. Até aí. Eles procuram, irmãos, pegar Daniel em alguma falha, mas Daniel é fiel. Aí eu começo a trazer para o contexto hoje. Agora imagina alguém procurar em você alguma falha, algum erro, e não encontrar em Daniel. Eles não encontraram nenhuma falha em Daniel, para que pudesse acusar a Daniel. E aí eles vêem que a única forma de acusar Daniel seria mediante a lei do seu Deus. Por quê? Porque Daniel era fiel ao seu Deus. E eles sabiam disso. Daniel era fiel a Deus. A única forma era diante da lei do seu Deus. Vamos ler aqui mais uns versículos para a gente entender. Você leu até o 7, né? Pode ler o 7, por favor.
versículo 7 fala que todos, né? Todos. Daniel não estava junto. O infiel, irmãos, ele tem uma característica. Ele mente. O fiel não mente. O fiel à palavra do Senhor, ele não mente. Porque a palavra do Senhor fala para não mentir. E aqui, eles falam que todos entram em acordo. E o rei fala, se todos estão em acordo, Daniel também está. E aí, o rei cai em uma cilada. Porque aí ele faz esse decreto, que aquele que não adorasse o rei durante 30 dias, seria levado à cova dos leões. O rei acha boa essa palavra, porque o ser humano tem o ego também, né? E ali eles vão com palavras, né? Ó rei, né? Que as pessoas se reverenciam a você. E o rei cai nessa cilada, e assim o decreto. E só depois é perceber o tamanho erro que ele cometeu. Irmãos, e Daniel fica sabendo desse decreto. A gente vai ver aqui nos versículos para frente, que Daniel fica sabendo do decreto do rei, que não poderia adorar outro Deus, ou servir, ou fazer oração a outro Senhor, se não fosse ao rei. E a Bíblia vai dizer que Daniel fica sabendo, mas ele continua fazendo o que sempre faz. Orando ao Senhor, 3 dias, com a janela aberta, virada para Jerusalém, ele continua a sua vida, independente do decreto do rei, porque a fidelidade de Daniel não estava ligada a terceiros. A fidelidade de Daniel era para o Senhor. E eu faço algumas perguntas, né? Daniel não poderia ficar 30 dias sem orar, irmãos. Era só 30 dias. Quem é fiel, ele é fiel todos os dias da sua vida. Ele não dá brecha para a infidelidade. Eu posso ser infiel hoje e amanhã eu sou fiel. Ele continua fiel. Daniel poderia fechar a janela, porque eles foram lá e observaram Daniel orando. Daniel fazia o que ele acreditava, a sua fidelidade ao seu Deus. Mesmo sendo um decreto do rei, mas ele sabia que ele era fiel ao Senhor. Irmãos, independente do que fale, ou do que crie, eu preciso seguir a palavra do Senhor. Ah, mas agora mudou os estatutos, agora pode. Eu permaneço servindo o Senhor. Agora não precisa orar tanto. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Não precisa ler muito a Bíblia. Tem outros livros de autoajuda, que também é quase a mesma coisa. Medito na palavra do Senhor de dia e de noite. Independente, irmãos, de quem fale ou de quem crie regras ou situações, eu preciso permanecer fiel à palavra do Senhor. Ainda que essa ordem venha de pessoas que são superior a você, se ela for contrária à palavra do Senhor, permaneça fiel à palavra do Senhor. O que move a sua fidelidade é Deus, não é a circunstância, não é terceiro. Mas agora pode, agora dá. Não, irmãos, não negocie a sua fidelidade. Não faça porque alguém está fazendo. Não seja igual aos outros, você não é todo mundo. Você precisa ser fiel, mediante a palavra do Senhor. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o verso 29. Os irmãos encontraram aí? Alguém que encontrou pode ler, por favor. Bem, até aqui. Ficou muito claro, irmãos. Vale muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu não estou aqui incentivando alguém desrespeitar
os governos, ou a hierarquia, ou a liderança religiosa. Mas se qualquer ordenância, qualquer ordem que for contrária à palavra do Senhor, eu preciso manter firme na palavra do Senhor, porque vale muito mais obedecer os mandamentos do Senhor. E aí eu volto a falar da minha fidelidade. Se a minha fidelidade for ligada a terceiros, eu me torno infiel. Daniel poderia seguir o decreto do rei, mas a fidelidade dele não estava ligada simplesmente no rei. A fidelidade mediante dele ao rei era a fidelidade que eles tinham diante do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, porque quem é bom caráter hoje pode se tornar mau caráter amanhã. E às vezes por uma atitude, por algum mandamento de alguém que você acha superior. Mas mesmo alguém superior, se o ensinamento dele, se o mandamento dele for contrário à palavra do Senhor, permaneça fiel mediante o mandamento da palavra do Senhor. Vale muito mais ser fiel ao Senhor. Só que hoje em dia, né, principalmente hoje em dia, irmão, o relógio está travado ali. Eu estou olhando por aqui que eu não... estou dentro do horário aqui. Porque o relógio travou ali, eu olhei 2 vezes ali, eu falei, vou olhar aqui que é o horário. Mas eu estou dentro aqui do horário aqui, pode ficar tranquilo que já estou chegando nos finais aqui. Irmão, hoje em dia ser fiel não está na moda, né? Porque ser fiel não tem como tirar foto da fidelidade, né? Não dá para postar a fidelidade de ser fiel. Você pode até falar que é fiel, mas como eu falei, fidelidade não é tangível. Não dá para se pegar a fidelidade. Quando é posta a prova, aí você vê que se realmente é fiel. Daniel é o maior exemplo de fidelidade, porque ele tinha tudo para ser infiel. Ele era escravo, ele não foi estudar lá na Babilônia. Ele ficou longe de casa, dos seus pais, e isso poderia tornar ele infiel, como muitos outros jovens que foram para lá. Mas ele optou por ser fiel, mesmo mediante as consequências, mesmo mediante da diversidade da vida. Então, dá para ser fiel, irmãos. Dá para ser fiel. Daniel poderia ser infiel porque estava em terra distante, adoração a outros senhores, outro Deus. A sua terra foi destruída, longe dos seus pais. Ele tinha muitos motivos para se tornar infiel, mas permaneceu fiel. Ele teve muitas perseguições, invejas, poderia se tornar infiel, mas ele permaneceu fiel. Mas o duro é que a fidelidade, muitas das vezes, não te traz amigos. A fidelidade não te dá aplausos. A fidelidade, muitas das vezes, não te coloca em lugar de destaque. A gente vê a história de Daniel e vê que ele se destaca, mas para chegar até o destaque, quanto esse homem sofreu, irmãos. O que esse homem passou. Ele estava em terra distante, ele era escravo, não podemos esquecer disso. Ele era escravo. Mesmo assumindo alguns cargos, claro, pela sua fidelidade. Mas a fidelidade, muitas das vezes, ela te leva à cova dos leões. A fidelidade, às vezes, te leva ao cárcere. Quando olhamos para a história de José, a mulher de Potifar, ela arma ali um laço ali para que José ficasse com ela. José não fica com ela, ele opta ser fiel ao Deus que ele serve. E quando você olha a fidelidade ali, você fala, nossa, José agora vai... Mas não, ele vai para o cárcere, irmãos. A minha fidelidade, às vezes, me leva para o cárcere. A minha fidelidade, às vezes, me leva à cova dos leões. Como levou Daniel. Por ser fiel, Daniel foi para a cova dos leões. E você percebe na história que quando o rei percebe, quando Dario percebe a injustiça que é feita com Daniel, ele tenta de alguma forma livrar Daniel da cova dos leões, mas ele não consegue, porque esse reinado, a lei é maior do que o rei. A Bíblia diz que ele se angustia, ele fica angustiado, ele não quer música, ele não quer festa, ele fica triste, porque ele sabe que Daniel é fiel,
e que Daniel não cometeu erro nenhum, estaria agora pagando com a sua própria vida por sua fidelidade. E aqueles que são infiéis agora estavam rindo, quem sabe até festejando por aquilo que ele tinha, né, conseguido. E aí é difícil permanecer fiel, mas Daniel continua fiel. E aí eu tento às vezes imaginar como foi a oração de Daniel, né, irmãos? Naqueles dias, sabendo que aquela oração, aquela fidelidade ao Senhor, poderia levar ele à morte, à cova dos leões. E alguns estudiosos, eles até fazem uma ligação na oração de Jesus, do nosso mestre, no Getsemane. A oração que é a última oração, e logo após aquela oração enfrentaria a morte, porque com certeza Daniel não teria certeza que Deus o livraria, mas teria certeza que Deus permaneceria fiel. Quem sabe, né, na sua oração, ou se tivesse oportunidade de falar para o rei, quando o rei falou com ele, ele pudesse falar igual os seus amigos: ó rei, fique tranquilo, porque se o meu Deus não me livrar da boca do leão, ele vai me livrar lá, dentro da cova dos leões. Ainda que ele não impeça de eu chegar até a cova, mas na cova, ele vai me dar a vitória, ele vai me dar o livramento. Essa é a diferença do fiel. O fiel tem a certeza que o Deus que ele serve é fiel. Ainda que a circunstância possa vir ser contrária, ele crê que o Deus que ele serve é fiel. E vale muito mais morrer na fidelidade com Deus do que viver na infidelidade com Deus. Muitas das vezes a gente lê o texto de 1 Timóteo, lá onde fala que ainda que eu torne fiel, ele permanece fiel. Precisamos ver aquele texto e reler muitas vezes para entender. Deus é fiel, irmãos, em te livrar. Deus é fiel em te amar. Ele é fiel em dizer: vem, bendito do meu Pai. Mas lembre-se que um dia ele será fiel também para dizer: apartai vós, maldito. Precisamos entender isso. Precisamos ser fiel à palavra do Senhor. E Daniel é fiel, é levado à cova dos leões, e o rei ali perde-se o sono, e pela manhã muito cedo vai correndo lá e grita, e Daniel responde e diz: ó rei, o meu Deus, ele enviou um anjo para fechar a boca do leão, porque ele não viu culpa em mim, eu sou inocente. E ele destaca dizendo: eu sou inocente perante ti, ó rei. Ou seja, eu não tenho culpa. Armaram contra mim. Eu não fui infiel a ti, mas foi uma armação. Eu continuei fiel. E o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Ser fiel às vezes é difícil, irmãos, é difícil. Daniel era homem. Imagine, irmãos, o medo desse homem quando abriu a cova dos leões. A cova escura, provavelmente não tinha luz, foi fechada lá, né? Então não teria luz. Imagina aqueles leões famintos, mesmo sem ter a certeza que Deus pudesse livrar da cova dos leões, mas tinha certeza que Deus era fiel, porque o fiel experimenta o livramento de Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vamos ler Salmos. Salmos 31. Estou chegando aqui no final já. 31 e o verso 23. Pode ler quem encontrar, por favor. Amém. Deus guarda os fiéis, irmãos. Assim como guardou Daniel. E a gente sabemos pela história
o que aconteceu com aqueles homens que armou. Eles foram jogados na cova dos leões. E os leões, que não fizeram dano nenhum a Daniel, acabaram com aqueles homens. Comeram eles e a sua família. Porque Deus livra o fiel e dá a recompensa para o infiel também. Vale a pena ser fiel, irmãos, como Daniel foi fiel. E a fidelidade é muito importante, que precisamos ser fiel, irmãos, mediante tudo que tem acontecido. E é muito triste, irmãos, quando sai uma notícia que aquele que era para ser fiel, ele está envolvido em um escândalo. Como é triste, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, como Deus ama aquele que é fiel. Porque a nossa fidelidade reflete o poder de Deus. A fidelidade de Daniel fez com que ele prosperasse. A fidelidade de Daniel fez com que o rei decretasse que toda a nação olhasse, respeitasse e visse que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, maravilhoso, o Deus que tinha o poder de livrar. O nome do Senhor foi glorificado e exaltado pela fidelidade de Daniel. Como é bom quando o nome do Senhor é glorificado e exaltado mediante a minha fidelidade. Mas como é triste quando o nome do Senhor é colocado nas mídias sociais através de pessoas infiéis. Precisamos tomar cuidado, irmãos. E aí eu volto à pergunta: será possível permanecer fiel em meio a uma sociedade corrupta? Porque quem sabe alguns querem justificar a sua infidelidade, irmão. Pior ainda, algumas pessoas querem justificar a sua infidelidade. Será possível, irmãos? Vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 15. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 2 e o verso 15. Eu vou ler aqui, irmãos. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como um astro no mundo. Irmãos, é possível ser fiel. É possível ser fiel, podemos ver na vida de Daniel, fica muito claro. É possível ser fiel mesmo com tanta corrupção no nosso país. É possível permanecer fiel mesmo vendo tanta corrupção em todas as áreas do nosso país. É possível ser fiel mesmo vivendo a corrupção hoje em todas as áreas. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, a infidelidade e a corrupção. Mas independente da instituição, do sistema, da geração, eu devo permanecer fiel. Eu preciso permanecer fiel, porque eu sou luz desse mundo. Eu preciso permanecer fiel, porque eu sou astro desse mundo. E as pessoas precisam ver a minha fidelidade e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mesmo sabendo, irmãos, que não é fácil ser fiel. Quem já viu falar, sabe que falo isso e já falei isso muitas das vezes. É fácil falar que é fiel quando você não é posto à prova. A fidelidade é algo que não é tangível, mas quando posto à prova, ela é vista. É fácil falar de Judas, que traiu o mestre, quando eu nunca fui tentado. É fácil falar de um governo corrupto, que desviou dinheiro, quando eu nunca estive lá. Eu nunca tive oportunidade para desviar um centavo. Será que eu, em meio a uma geração corrupta, lá no meio, tendo a possibilidade de me beneficiar, eu não vou me corromper e desviar também?
Falar que é fiel ao casamento, à esposa ou esposo, quando nunca foi tentado, nunca recebeu nenhuma mensagem, nunca uma piscada, é fácil. Eu quero ver ser tentado todos os dias e permanecer fiel no seu casamento. É possível permanecer fiel em meio a uma geração corrupta? Ser fiel ao ministério quando eu não tenho a oportunidade para desviar é fácil. Eu quero ver ser fiel ao ministério quando eu tenho a oportunidade, fazer parte da cúpula, ter oportunidade de fazer algumas coisas e não fizer, porque sou fiel à palavra do Senhor. Aí eu quero ver ser fiel. Ser fiel quando nunca foi provado é fácil. É fácil falar que é fiel e é fácil apontar a infidelidade do outro. Eu quero ver ser provado e testado e permanecer fiel. Falamos da corrupção do nosso país. E quantas vezes somos corruptos? Não desviamos milhões, mas damos jeitinho para tirar a habilitação. Não desviamos milhões, mas fazemos um gatinho na energia. Falar da infidelidade dos outros é fácil. Eu quero ver ser fiel quando posto à prova, como Daniel foi posto. E um detalhe, irmãos, um detalhe. Daniel foi posto à prova. A sua vida. A sua vida. Irmãos, somos infiéis por tão pouco, quanto mais pela vida. Quanto mais pela vida. Somos infiéis por causa de 15 minutos, às vezes. Somos infiéis por causa de alguns reais. Não estou falando da vida do bem maior. Estou falando de coisas banais da vida. Somos infiéis muitas das vezes por causa de posições. Eu quero ver ser fiel quando posto à prova. Mas é possível permanecer fiel, porque Daniel é prova disso. Mesmo mediante ao risco de sua vida, ele permaneceu fiel. E muitas das vezes, por muito pouco, somos infiéis. Esta manhã é uma manhã para refletir, para parar e para pensar, porque ainda dá tempo para ser fiel em meio a uma geração corrupta. Não é fácil, mas que possamos marcar na tábua do nosso coração que é possível ser fiel, para quando vir a oportunidade da minha infidelidade, eu lembrar de Daniel e ser fiel à palavra do Senhor, porque eu não posso esquecer, o que move a minha fidelidade é Deus e não o homem. Não importa que o governo é corrupto, e porque ele é corrupto, eu preciso ser corrupto também e dar um jeitinho. A geração pode ser corrupta, mas eu preciso permanecer fiel, porque o nome do meu Senhor precisa ser glorificado e exaltado e adorado em meio a uma corrupção de uma geração. Nós podemos ser fiel, irmão, mesmo que muitas das vezes custe amizade, posições e até mesmo a vida. Tem alguns homens, irmãos, que foram fiéis até o fim, deram a sua vida pela fidelidade. Um deles, os irmãos conhecem muito bem a história de um dos pais da igreja, Policarpo. O precursor, ele insiste para que Policarpo negue o nome de Jesus. Policarpo diz: há 86 anos eu sirvo o meu rei, e ele sempre foi fiel para comigo, nunca me deixou. Como pode eu agora negar o rei que pode me salvar? Irmão, nosso Deus é fiel. Isso é suficiente para eu permanecer fiel. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos guardar a palavra do Senhor, e que Deus nos ajude, irmãos, a permanecer fiel, porque sabemos que não é fácil,
quando posto à prova, só Deus para nos dar força para permanecer fiel. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? Muito boa essa palavra. Palavra essa que certamente aprendemos muito nesta manhã. No Salmo 101, verso 6, o salmista dizia, o próprio Deus dizendo através do salmista: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que ande no caminho reto, esse me servirá. Em Apocalipse 2:10, a igreja de Esmirna, Jesus disse assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a lição de domingo passado, enfrentando as fornalhas da vida, e a lição de hoje, onde aprendemos um pouco mais sobre Daniel, isso nos mostra que, como o nosso irmão Alex bem pontuou, que a fidelidade nossa para com Deus não depende de terceiros, não depende de circunstância, como esses 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, não abriram mão da sua integridade, da sua identidade, né? Nós vivemos uma crise de identidade, e isso me marcou muito quando o Alex ele disse, nosso irmão, que quando você é fiel a Deus, quando você tem em mente que a tua fidelidade está acima de todas as coisas, você automaticamente você vai ser um bom empregado, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Está ligado, quando você tem isso em mente, que a tua fidelidade não depende de terceiro. Automaticamente também, irmãos, que para você ser fiel a Deus, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus, porque a palavra ela vai te dar direcionamento naquilo que você precisa ser fiel. Naquilo que você precisa ser fiel. Porque tem pessoas que amam a Deus, né? E até dizem, eu sou fiel, eu amo a Deus, sou fiel. Porém, tem coisas na vida que ela não sabe como lidar com aquela situação, porque ela não tem conhecimento das Escrituras. Então é preciso também ter conhecimento das Escrituras. E eu quero aqui, irmãos, pontuar algo aqui que eu achei interessante, e lembrei de uma pergunta que me fizeram, um colega na empresa. Ele falou assim: Jailson, na oração do Pai Nosso, Jesus ele disse que nós devíamos orar, no capítulo 6, versículo 13 de Mateus, Jesus disse assim: livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. E por que tem certas coisas que nós oramos para Deus nos livrar do mal e parece que somos induzidos ao mal? Nos induzidos ao mal. E na mente no meu colega, ele entende que um cristão ele não poderia morrer com certas tragédias, com certas doenças, porque ele entendia que o mal ali estava relacionado, que essas coisas não poderia o cristão passar por esse processo. E aí quando nós lemos essas passagens de Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, que homens que estavam sujeitos a morrer por causa da sua fidelidade, que nós sabemos que Deus poderia os livrá-los antes de ir para a fornalha, antes de ir para a cova, mas aí nós vamos ver que Deus os livra na fornalha e na cova. Mas também nós temos na Bíblia registro de pessoas que morreram, perderam a sua vida e eram fiéis a Deus. Atos 7, Estevão foi apedrejado. Tiago capítulo 12, o apóstolo é morto à espada. E em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo está preso, está consciente que vai morrer. Só que o que me chama a atenção, irmãos, e eu disse isso para ele, falei, olha, o livrar do mal não quer dizer necessariamente livrar da doença, livrar da morte. Porque Deus muitas vezes nos livra da morte e na morte, através da morte. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Mas ele foi decapitado, ele foi morto. Mas
o inimigo, o adversário, não teve poder de tocar na sua vida. Sabe por quê? Porque em Colossenses 3 ele dizia assim, que a nossa vida está escondida em Deus. A nossa vida está escondida em Deus. Então nós devemos aprender que o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar na fornalha, na cova, mas se ele não nos livrar, como disse os jovens para o rei, fique sabendo, nós não vamos nos prostrar, porque ele tem poder para nos livrar, mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. E é isso que nós devemos ter em mente, que nosso Deus nos livra do mal, independente. Ele nos livra da morte, se ele quiser dar o livramento, ele dá. Se ele não livrar, irmão, ele usa a morte para nos conduzir para a eternidade. Sempre é assim, Deus está nos livrando em todo o tempo. Amém? Deus os abençoe. Quero convidar aqui o nosso pastor Itamar. Deus abençoe o nosso superintendente, nosso irmão Alex. Muito bom, aproveitosa essa aula nesta manhã. Precisamos ser fiéis ao Senhor, independente da doença, da infidelidade de terceiro. Independente, irmão, precisamos ser fiéis ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque para nós cristãos, melhor é obedecer a Deus do que viver errando. Amém? Nosso pastor. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Que aula, né? Sei que muitos às vezes assistem a live, outros às vezes não, e perde, né? Na verdade perde muito, né? De estar se edificando e se fortalecendo. Todas as palavras do Alex, baseado na Sagrada Escritura, não é dele, assim como do Geilson. Nós temos uma superintendência, não falo para a glória deles, falo para a glória de Deus, muito boa, baseado na palavra. São homens sérios, compromissados com Deus. Têm os seus erros e defeitos como todos nós, mas são tementes e se esforçam em ser fiéis. Isso é importante. Temos um corpo de obreiro abençoado. Alguns estão com dificuldades pessoais, né? Até nesse sentido de fidelidade. E em todos nós há esse problema, mas nós temos que nos esforçar. Então, por que nós não vemos se nós temos uma superintendência compromissada, né? Umas portas abertas para aulas abençoadas. Nós temos professores que se capacitam, que buscam, que procuram trazer para nós entendimento. Então, por que muitos às vezes não vêm? Uns porque não podem, porque tem problemas em sua família, né? Muitos às vezes têm dificuldade em seu lar de poder, a pessoas de risco. Mas muitas às vezes, irmãos, eu acho que eu tenho que falar, e recai sobre meus ombros isso, e eu assumo, né? Eu, como dirigente da igreja, eu assumo, né? Mas há muitos que estão encostando na situação que nós estamos vivendo. Isso também é infidelidade. Estão encostando na situação em que estamos vivendo e retrocedendo ou parando. Repito, há muitos que não podem devido ter pessoas de risco em sua casa ou ela própria é de risco. Há muitos também que não vêm porque estão encostando na situação que estamos vivendo. Estão pegando a situação que vivendo como muleta. É meio forte isso, porque eu sei o risco de falar isso e alguns serem ofendidos, mas medite aí, nós temos todo o direito. A aula hoje foi de meditação. A palavra de ontem com o jovem foi tremendo de meditação. Tremendo. Porque não podemos encostar na situação. E falar, opa, peraí, eu sei quem é meu Deus, eu sei de onde Ele me tirou e sei que Ele é o meu Salvador. Vou me esforçar. Amém? Venha para a escola dominical, é muito importante. Isso aí é preocupação com pessoas, com vidas, né? Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar e encerrar. Deus abençoe grandemente mesmo o Alex, assim como o Geilson, assim como todos os professores. A aula de domingo passado com a Damares, o Paulinho, que Deus abençoe, não pôde trazer a aula hoje, mas está sempre em nossos corações. Deus abençoe sua vida, Paulinho, e a todos, né, que aqui estão, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, que nos dê, Pai, a cada dia entendimento, ó Senhor, a cada dia venhamos meditar em nossa situação, Pai. Esses homens da Bíblia, esses heróis da Bíblia,
eles nos ensinam. O Senhor usou esses homens comuns para trazer para nós hoje que é possível viver uma vida diante do Senhor. Deus nos ajuda nesses tempos presentes, em esses momentos de dificuldade na terra, para estarmos cada dia mais fiéis à Tua palavra, fiéis ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor pode todas as coisas e tem todo o poder, e ser fiel ao Senhor para nós é honra, é bênção. Obrigado em nome de Jesus, amém. Finde-se o tempo de estudo da escola dominical, com as lições aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em sua paz e amor, e nos concede para sempre do seu celeste favor. E aos visitantes amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. Deus abençoe o domingo que vem, encerramento do trimestre. Venham todos, ou melhor, todos que puderem. Amém? Deus abençoe. Às vezes a gente quer que venha tudo, mas não enche o tempo. Oh, meu Deus. Você não está para o caminho. Muito bom. Parabéns. Deus abençoe.